Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Jogar novamente. Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Descobrindo sons.
Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Jogar novamente. Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda.
Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natalio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natalio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Jogar novamente. Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natalio a descobrir os instrumentos. Jogar! Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar! Olá, eu sou o Natalio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto.
Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Jogar novamente. Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar. Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar. Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto. Parabéns! Descobriu todos os instrumentos. Obrigado pela sua ajuda. Descobrindo sons. Qual é o instrumento que está tocando? Ajude o Natálio a descobrir os instrumentos. Jogar. Etapa 1. Escute o som do instrumento. Etapa 2. Clique no instrumento que corresponde ao som que você ouviu. Continuar. Olá, eu sou o Natálio. Preciso da sua ajuda para descobrir quais são os instrumentos que estão tocando. Escute com atenção e clique no instrumento correto. Vamos começar! Clique no instrumento correto.